Oi! Esse vídeo eu vou falar sobre síndrome do pânico e a minha experiência com ela. Então, bora lá! Oi, gente! Pra quem não me conhece, meu nome é Jéssica Ferreira. Nesse vídeo eu vou falar sobre síndrome do pânico e a minha experiência. Então, por favor, já se inscreva no canal, já dá o seu like, ative o sininho para poder ajudar e assim chegar mais conteúdo pra vocês, tá bom? E mamãe vem? Não, oi, pessoal. Oi, apareceu a filhinha da minha mãe. Pode chamar ninguém? Tchau, pessoal. Tchau. Então, tudo começou mais ou menos em 2010, 2011. Eu trabalhava nessa época, comecei a trabalhar com telemarketing, eu fiquei um mês, porque não deu para ver. Mas eu acredito que não seja pelo fato do emprego em si, mas sim pelas coisas que já vinha sobrecarregada, sobre estresse, sobre várias coisas que aconteceram na minha vida na época. Enfim, eu precisava de condução para trabalhar e nisso eu começava a passar mal, mas eu sentia ânsia de vômito, sabe? O meu coração dava uma acelerada e eu não estava entendendo o que estava acontecendo, mas até aí tudo bem, porque eu sempre fui uma pessoa que eu tenho pressão baixa. A primeira crise que eu tive, eu estava voltando desse meu trabalho e eu estava na plataforma, né, do trem, e eu comecei a sentir meu coração acelerar muito, muito, ao ponto de eu ver a minha blusinha balançar. E aí eu comecei a passar mal na plataforma, então meu coração começou a acelerar muito forte, eu não sentia o meu rosto, eu tava assim, tudo formigando, meu lado direito tudo formigando, então eu realmente achei que eu ia ter um ataque cardíaco ali, né? Então eu fiquei desesperada, eu chamei o pessoal da estação, chamei uma moça, chamei um rapaz que trabalhava lá, então eu tive que esperar por muito tempo. Assim, eu acho que na base de uma hora, uns 40 minutos, uma hora, até passar tudo aquilo. E vim embora. Essa foi minha primeira crise que eu comecei a ver que realmente estava acontecendo alguma coisa. Porque meu corpo já vinha dando sinais antes, né? Então, eu fui no médico. E aí, eu chego lá, tomei diazepam pra dormir. Gente, não tô falando que vocês precisam disso pra dormir, tá? Eu não sou médica, é uma experiência que eu tive. Tomei diazepam. Eu fiquei à noite, dormi muito bem e tudo mais. Aí, quando fui no médico e tal, e ele olhou pra mim e falou assim, você tá com síndrome do pânico e tudo mais e tal. Eu falei, oi? Daí, tá, eu tô com síndrome do pânico. Mas e agora? O que eu faço? Porque a gente tá acostumado, né? Principalmente a gente que é de escorpião, né? E também é muito ansioso. A gente quer estar no controle, a gente acha que tudo, a gente vai chegar lá no médico e vai, me dá receita um remédio, eu tô curada, eu tenho isso, me dá um remédio para aquilo, eu estou curada. Só que quando você vai e você recebe, eu não sabia nem do tema, não sabia nada sobre isso, e aí ele me dá uma notícia que eu tenho síndrome do pânico, eu falo, oi, e aí, o que eu faço com isso? Como que eu curo isso? E ele falou, mas não é assim, querida, não é assim. Ele falou, você vai ter que passar com psiquiatra. Só que depois que eu descobri isso, parece que piorou. Realmente, parece que piorou, porque aí eu não conseguia dormir, eu dormia só de dia, eu não dormia à noite, porque à noite já me dava aquele medo de ficar sufocada, então eu não dormia, eu só conseguia dormir em paz realmente de manhã, então eu não comia, porque né, gata? Parecia que eu tinha um pão na garganta, sabe? Que eu realmente não conseguia descer nada. Então aí eu comecei a ver que o negócio estava piorando e eu sou considerada magra, já com 60 quilos. Eu tenho 60, 62 quilos por aí nessa faixa. E eu fui para 47 quilos. Eu tenho 1,69 m, já que eu tenho 1,70 m. Tá, desculpa. Eu tenho 1,69 m. E aí, o que acontece? Aí eu tinha mais aparência que ainda estava bem mais magra, porque eu fui para 47 quilos, então as pessoas de fora viam
né, que a doença estava exposta em mim, alguma coisa estava acontecendo comigo para eu estar tão magra daquele jeito, porque eu realmente não comia, e aí é onde afeta várias coisas. Eu não saía de casa, eu não conseguia ir para lugares onde tinha muita gente, estava lotado, restaurante, qualquer outro lugar que tivesse muita gente, para mim era muito difícil. Eu não conseguia realmente sair, eu não conseguia pegar trem. E aí via causando transtornos de fobia. Eu não entrava em carro, dentro de carro fechado, com janela fechada, de jeito nenhum. Elevadores. Então isso pra mim era sempre muito difícil. Mas eu sempre fui uma pessoa que eu tentava fazer. Então eu falei, não, eu não vou ficar nessa situação. Eu preciso fazer. Ok. Mas isso me levou para um outro lado, muito importante na minha vida. Porque eu me conectei muito assim com a espiritualidade. Então foi um tempo onde eu pude me conhecer. É tão incrível que eu tive 2 consultas marcadas com psiquiatras e nas 2 consultas deram errado. Eu sou uma pessoa que eu acredito muito assim que nada acontece por acaso e tudo tem um motivo. E nessas 2 consultas eu não fui. Por quê? Uma vez estava marcada errado e outra vez o doutor não foi. Eu sentia que era alguma coisa. Era coisa, eu senti e era uma coisa minha. Eu comecei a ver isso. Vou me conhecer. E é através com a espiritualidade. E eu tive essa conexão forte sem sair de casa. Não sei se vocês fui procurar saber como tratar isso. Como que eu daria um fim nisso. E aí eu comecei a ver que realmente eu teria que fazer algumas coisas. Eu comecei a ler mais, eu comecei a fazer curso de inglês, eu comecei a fazer curso de dança, fui fazer dança, fui fazer várias outras coisas para poder na minha cabeça. Uma coisa assim que foi primordial para mim, que eu acho que foi o ponto-chave, foi exercícios físicos. Gente, exercícios físicos. Eu não saía de casa, então era muito difícil sair para aula de inglês para casa, porque o caminho da minha casa pro curso de inglês era muito difícil, mas eu tentava fazer isso porque era uma maneira minha de tentar lutar contra toda essa síndrome que eu tinha. E eu realmente, era um pânico que você não sabe, porque você sempre acha que vai acontecer alguma coisa. Quem tem, assim, uma ansiedade aflorada, tem a síndrome em si, a gente sempre acha que vai acontecer alguma coisa, ou um medo de que aconteça algo, e às vezes esse algo é realmente ilusório, né? Enfim. E aí, esse trajeto era muito difícil para mim, então eu comecei a fazer exercícios em casa. E aí eu comecei a ver diferença, né? Então comecei a fazer exercícios, e eu era muito regrada com a minha alimentação, eu me forçava a comer sim, eu comia nem que seja um pouco, era de 3 em 3 horas, então eu tinha todo esse trabalho e eu comecei a me conhecer mais, eu comecei a conhecer mais o meu corpo e os sinais que o meu corpo dava. Então eu comecei a mudar, comecei a ganhar peso e eu via que eu começava a pensar de uma forma diferente e de agir de uma forma diferente. E isso começou a me dar mais prazer. E o exercício físico ajuda demais, fora outras coisas que eu comecei a perceber em mim. E eu convido hoje eu acho que é ainda mais difícil, né, pelo tempo que a gente está vivendo por causa de tudo isso, todo esse caos que está acontecendo, é muito mais difícil a gente sair de casa. Mas dá sim, começa em casa, faça, leia, procure fazer exercícios, coisas diferentes, tenha algum propósito, porque é muito difícil para um ansioso ele se sentir inútil, porque é assim que a gente se sente, né? Inútil. E quando a gente se sente inútil, sem ter o que fazer ou coisas assim, isso traz um transtorno psicológico muito grande. E a gente quer, é como se fosse uma maquininha, ela não para de trabalhar, a cabeça ela não para de trabalhar. E à noite eu acho que é o mais difícil. Quero já deixar também uma indicação. Ela é uma amiga minha e ela é psicóloga. Ela chama Roberta Branco. Eu vou deixar aqui no cards o vídeo dela, ou aqui. E fala sobre ansiedade, né? Fala sobre ansiedade e como lidar com essa ansiedade. E é muito importante. Então já se inscreve no canal dela, ativa o sininho lá para chegar mais conteúdos, porque o tema é muito importante. Aí tem outros temas também. Jéssica, você ainda sente a mesma coisa? Você tem isso ainda? Não tenho mais, assim, os picos da síndrome, a chegar ao ponto de síndrome do pânico, eu não tenho. Porém, eu tenho os picos de ansiedade. Só que por eu me conhecer hoje, eu já sei o que o meu corpo fala, né? Então, ele fala comigo, eu me conheço, então eu tirei esse tempo para me conhecer. E eu convido vocês a se conhecerem agora. Agora que o pessoal tá em casa, se conheça.
preste atenção no seu corpo, porque é um trabalho assim, gente, é maravilhoso. Então, assim, eu convido vocês a se conhecerem, porque hoje eu já vejo em mim sinais. Então, por exemplo, quando eu tô muito ansiosa, num pico assim, um pouquinho de estresse um pouquinho maior, o meu estômago ele já começa a virar, eu perco o apetite, alguns transtornos dá esse transtorno alimentar. Então tem muitas pessoas ou que comem muito no pico de ansiedade ou no meu caso que não sinto o apetite algum. Então assim, eu já começo a perceber que alguma coisa tá andando diferente e é aí onde eu paro. Porque é importante ter a pausa, a gente fala, né? É muito difícil para quem tem alguns picos de ansiedade ter o momento de espera, o momento da pausa. Então, esse momento que a gente está vivendo está sendo muito difícil, mas eu convido vocês a se conhecerem agora nesse momento, né? E aí, quando acontece todo o meu corpo, ele começa a falar, ele começa a me mostrar sinais, é o momento de parar, é o momento, opa, dá uma segurada aí, filho, dá uma segurada, que não é assim que funciona, tá bom? E aí, eu já vou dando uma acalmada, uma respirada. Uma coisa que me ajuda muito até hoje é meditação. Eu quero fazer um vídeo para vocês bem legal sobre meditação e é muito bom. Ele assim, para mim assim também foi muito essencial e isso também me conecta de alguma forma com a espiritualidade. Enfim. Então eu falo assim, pessoas, eu dou um recado para quem vive também com pessoas que têm transtornos psicológicos, tenha paciência, não trata essa pessoa como doente, porque é muito ruim ficar, porque a pessoa é isso é besteira, porque não é uma doença do século, é uma ansiedade, você não nasceu ansioso, você está num estado de ansiedade, então assim, tudo passa. Então, como passa para mim, como passou para o outro, é só você aprender a lidar com você, é aprender você a se conhecer. Essa luz tá péssima. Gente, eu vou melhorar de verdade, tá? Eu vou vir com um cenário novo, tá bom? É só esperar um pouquinho, porque isso tá no começo. Um cenário mais legal, uma coisa mais elaborada pra vocês, tá bom? E é isso, um pouquinho da minha experiência. É claro que não deu pra contar tudo, detalhadamente, tudo que eu vivi, porque senão o vídeo vai ficar muito longo, mas sim algumas coisas que eu já passei. E se você identificou com isso, deixa aqui nos comentários como que foi a sua experiência, entendeu? Para poder passar a experiência, porque a gente tem uma troca de experiência. Então deixa aqui nos seus comentários, ou alguma coisa que vocês queiram que eu fale, eu não falei. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa também, eu vou estar toda aqui, né? Vou estar disponível para vocês estar falando, tá bom? Eu quero agradecer todo mundo que se inscreveu no canal, que está se inscrevendo, que me deu forças assim positivas, muitas energias boas, mensagens bem bacanas. Eu tô muito grata, de verdade, de coração, a todos os comentários. E vamos lá, que dedicação com vocês. Quero dar o melhor aqui e falar sobre outros temas. Eu quero falar uma coisa para vocês. Gente, tudo passa, tá? Se conheça, se conecte mais com você, porque tudo passa, tá bom? Beijão!